A palavra de Deus, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 20, diz assim: onde o pecado abundou, superabundou a graça. E com base nesse texto, eu não vou alongar-me muito, mas eu quero falar sobre a superabundante graça de Deus. Antes do apóstolo Paulo declarar que onde abundou o pecado, superabundou a graça, Paulo já havia dito que por causa do pecado de um só homem, toda a raça humana se tornou pecadora. O fato é que o pecado de Adão não foi o pecado de um homem isolado, mas foi o pecado da raça humana. Já que naquela época Adão e Eva eram os únicos representantes da raça humana. Então, quando Adão e Eva pecaram, quem pecou foi a raça humana. O pecado de Adão e Eva representou a queda, o fracasso, a ruína da raça humana. Então, todos os descendentes dessa raça nasceram contaminados com o vírus do pecado. Porque o pecado estava na raça humana. Essa contaminação geral da raça humana logo fica evidente no primeiro descendente de Adão e Eva, Caim. Caim praticou o primeiro fratricídio da história humana ao matar seu irmão Abel. Esse relato está no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 4, versículo 8. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Caim matou Abel. E ao chegarmos no capítulo 6, somos informados sobre como a humanidade estava completamente contaminada pelo vírus do pecado e como já era capaz de praticar toda espécie de maldade. Lá em Gênesis 6, 5, nós lemos assim: viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Essa já era a condição da raça humana. Grande a maldade, toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. E viu o Senhor. O Senhor vê e conhece cada pecado que há no nosso coração, que há nos nossos pensamentos. O Senhor vê e conhece. Então, logo no início, o pecado já abundava na humanidade. Toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Essa é a condição natural de toda a raça humana. Somos pecadores por natureza. Por isso que não precisamos ensinar ninguém a pecar. Nós já nascemos pecadores, naturalmente pecadores. Observe uma criança. Eu tenho uma neta de 1 ano. E quando eu estava no Brasil, eu vi ela agarrar o braço da sua irmãzinha maior e apertar assim. Eu falei, já é pecadora. Ninguém a ensinou a fazer isso. Ninguém precisa ensinar uma criança a empurrar outra criança, mas às vezes ela empurra. Ninguém precisa ensinar uma criança a mentir, mas às vezes ela mente. Ninguém precisa ensinar uma criança a desobedecer aos pais, mas às vezes desobedece. Isso acontece porque somos pecadores por natureza, nascemos assim. E não temos como evitar o pecado na nossa vida. Agora, irmãos, o pior de tudo é que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte.
Essa é a consequência. Morte física, espiritual e eterna. São 3 tipos de morte que estamos sujeitos por causa do pecado. A morte física é a separação do corpo da alma. Morte espiritual é a nossa separação, a separação do pecador de Deus, porque o pecado separa o homem de Deus. E a morte eterna, aí já é a condenação final no inferno. 3 tipos de morte que estamos sujeitos por causa do pecado. Em razão do pecado ter abundado na raça humana e a condenação para o pecado ser terrível, precisamos de algo que fosse maior do que o nosso pecado, algo que cobrisse o nosso pecado, algo superabundante para a nossa salvação. E esse algo superabundante é o que foi cantado aqui. É a graça de Deus que cobre-me. Cantamos isso, né? Cobre-me, cobre-me. E por isso o apóstolo Paulo afirmou: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Graça superabundante é o tema da nossa mensagem. Mas antes de falar da superabundante graça de Deus e sobre o que ela pode fazer por tua vida, é preciso que entendamos o conceito de graça. O que significa graça? A teologia define graça como favor imerecido, ou favor que não merecemos. Graça é receber o perdão de Deus para todos os nossos pecados e a vida eterna gratuitamente, sem que tenhamos que pagar nada para receber ou sem que tenhamos qualquer merecimento nisso. E quando a Bíblia fala de graça superabundante, significa sim que a graça de Deus cobre tudo, que é capaz de perdoar todos os nossos pecados, por piores que sejam, todos. É por isso que Jesus foi capaz de dizer a um criminoso que estava a morrer ao seu lado na cruz: hoje estarás comigo no paraíso. É graça. Aquele homem não fez nada por merecer, apenas creu em Jesus. Isso é possível exatamente porque a superabundante graça de Deus é maior do que qualquer pecado que tenhamos cometido. Foi o que cantamos no hino Maravilhosa Graça. É maior do que a minha iniquidade, é maior do que o meu pecado vil. É maior dos pecados já cometidos e que ainda vamos cometer. Então, em razão de todos sermos pecadores e da gravidade dos nossos pecados, diante da absoluta santidade de Deus, porque muitas vezes olhamos para o pecado e não consideramos tão grave assim, uma mentirinha apenas. Mas se colocamos diante da santidade de Deus, da absoluta santidade de Deus, que é tão puro de olhos que não pode ver o mal, aí entendemos a gravidade do pecado. Então precisamos da superabundante graça. O pecado é uma terrível ofensa contra Deus. O pecado é uma afronta à santidade de Deus. O pecado agride os santos olhos de Deus. Por isso a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos os pecados estão separados dessa glória divina. A Bíblia também diz que Deus é tão puro de olhos que não pode suportar o pecado que há em nós. No livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículo 2, nós lemos como os nossos pecados nos afastam de Deus. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Então, em razão da nossa natureza pecadora, a Bíblia diz que nesse mundo não há ninguém que seja justo.
Aos olhos de Deus, não há ninguém. Romanos 3, 10, 12. Não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Podes considerar que isso seja um exagero, né? Já que provavelmente conheças alguma pessoa que consideras boa, ou que talvez tu mesmo te consideres uma boa pessoa, mas a Bíblia diz que em razão da nossa natureza pecadora, que contrasta terrivelmente com a absoluta santidade de Deus, mesmo os nossos melhores atos de justiça, os nossos atos mais virtuosos, mesmo as nossas maiores ações de bondade, são como trapos imundos aos olhos de Deus. Isaías 64, 6. Todos nós somos como um imundo. Todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Mesmo as mais virtuosas aos olhos de Deus. Porque somos pecadores. Contudo, não importa como o pecado se tenha revelado em nós, há boas notícias. O Evangelho da graça de Deus. Essa é a boa notícia. Na cruz, o Senhor Jesus pagou o preço por todos os nossos pecados, e quer sejam grandes ou pequenos, a graça de Deus é mais abundante, ela cobre tudo. Podes ter pecado terrivelmente contra Deus, podes ter cometido muitos pecados em tua vida, contra ti mesmo, contra outras pessoas, contra Deus. O Espírito Santo de Deus agora mesmo pode estar a falar em tua consciência o quão pecador eres. Mas não te desesperes. Confia em Cristo como teu Salvador. Essa é boa notícia. Confia em Cristo como teu Salvador já, e Ele imediatamente te perdoará, te transformará e te receberá como seu. Jesus disse: quem vier a mim, de modo algum lançarei fora. Eu recebo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê. Então, mediante a fé no sacrifício de Jesus por ti, pode ser alcançado pela graça salvadora de Deus. Podes receber o perdão dos teus pecados, o livramento da condenação no inferno e a vida eterna no céu. Que eres um pecador é um fato. Tu sabes disso. Tu sabes que és pecador. Que precisas da graça de Deus para que todos os teus pecados sejam perdoados, para que sejas salvo da justa condenação que os teus pecados merecem e receba a vida eterna, também é outro fato. O que precisas agora é crer no sacrifício de Jesus por ti. Lá na cruz, Ele morreu por ti. E então recebê-lo em teu coração como Senhor e Salvador. A Bíblia diz em Efésios 2, 8, 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pela graça sois salvos. E é mediante a fé em Jesus, no sacrifício de Jesus, que recebemos a superabundante graça salvadora de Deus.
nenhuma obra que faças será suficiente para a tua salvação, não por obras para que ninguém se glorie. Os nossos pecados são tão terríveis aos olhos de Deus, que somente o sangue de Jesus derramado na cruz é suficiente para pagar por todos os nossos pecados. Então, queres ser alcançado pela superabundante graça de Deus? Superabundante graça que cobre e perdoa todos os teus pecados. Queres isso hoje? Aceita agora Jesus como teu Salvador. Aceita agora Jesus como teu Senhor. Diga em teu coração: Senhor Jesus, reconheço que sou pecador. Diga em teu coração: reconheço que preciso da tua graça salvadora. Creio que morreste na cruz pelos meus pecados e que o teu sangue é suficiente e poderoso para pagar por todos os meus pecados. Por isso te recebo em meu coração como meu único Senhor e suficiente Salvador. Queres tomar essa decisão agora? Queres confiar em Cristo para a tua salvação? Queres pedir a Jesus para que entre em tua vida, se ainda não pediste, e te alcance com a graça superabundante de Deus? Essa é a decisão mais importante que podes tomar em tua vida, porque determinará o teu destino eterno, para onde vais. Há um hino antigo do cantor cristão que diz assim: vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer salvar. Então decida hoje por Cristo. Se ainda não decidiste, não brinque com o teu destino eterno. Decida hoje pela vida, amém? Vamos abaixar a cabeça, vamos orar ao Senhor. Um tempo de oração silenciosa. Eu não sei se todos aqui já têm a certeza da salvação, já receberam o perdão dos seus pecados, já entregaram a vida a Jesus, já aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. Se ainda não fizeste isso, hoje é o tempo, hoje é o dia da salvação. Eu quero te convidar então, se queres entregar a tua vida a Jesus, se te sentes longe de Jesus e queres voltar para Ele, se queres receber a Cristo em teu coração como teu único Senhor e suficiente Salvador, eu quero orar por ti. Eu quero orar por ti. Levanta a sua mão se queres receber a Cristo hoje como teu Salvador. Tome agora essa decisão. Eu quero orar por ti. Alguém? Deus abençoe, meu jovem. Alguém mais? Pode levantar a mão, entrega a sua vida a Cristo. Deus te abençoe também, menino. Quantos anos tu tem? Eu recebi a Cristo com 9 e estou até hoje. Há alguém mais que deseja receber a Cristo como Salvador? Pode levantar a mão, o pastor quer orar por ti. Se o Espírito Santo está a falar no teu coração, Deus te abençoe. Hanani, acertei o nome? É esse mesmo, né? Nossa futura pianista. Há alguém mais que quer entregar a vida a Cristo? Levanta a tua mão, quero orar por ti. Se o Espírito Santo está a falar no seu coração, não resista ao Espírito Santo. Há alguém mais? Vamos orar. Querido Pai, obrigado, Senhor Deus, por essa graça superabundante que cobre todos os nossos pecados. Obrigado pela grande salvação que recebemos em Cristo Jesus. E agora também quero te agradecer por essas 4 pessoas, Senhor Deus, que entenderam a tua mensagem e que decidiram, Senhor Deus, entregar a vida a Cristo. Ó Pai, confirma essa decisão em seus corações. Eu peço pelo agir poderoso do teu Espírito Santo, que elas sejam cheias do Espírito, Senhor, e possam sair daqui, Pai,
alegres, felizes, transformadas, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém.